Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gustavo Antunes e hoje vamos falar sobre os impactos dos videogames na vida das crianças, na vida dos jovens e também na vida dos adultos. Lembrando que também vamos falar sobre características, sobre aspectos dos videogames, certo pessoal? Porque vale destacar que esse vídeo é a continuação do último vídeo, que foi a respeito ainda das declarações do presidente Lula a respeito dos jogos, que com certeza fez muitos pais tirarem conclusões precipitadas a respeito dos jogos. Então eu peço para você que é pai, você que é mãe, ou avô, ou tio, assista esse vídeo até o final para que entenda todos os impactos, desde a parte benéfica dos videogames até a parte maléfica, ok? Porque com certeza o mundo dos videogames é um mundo muito amplo e precisa sim de um vídeo explicando pelo menos essa parte. A parte que realmente importa para os responsáveis, para quem é pai e mãe, ok? Então começando eu já quero falar aqui para vocês que eu, Gustavo Antunes, jogo videogame desde os meus 6 anos. É claro que de forma regrada, de forma responsável, meus pais sempre presentes, analisando o que eu estou jogando, o que eu estou fazendo. Entende? É importante ter esse ponto, esse lado. É importante que a família esteja sempre presente, analisando o que o seu filho está fazendo, certo? Não só meus pais, mas avós também. Enfim, então eu jogo videogame há muito tempo. Tanto que esse canal, o canal Gustavo Antunes, o início dele, os primeiros vídeos eram focados em jogos. Na verdade, inicialmente, a ideia do meu canal, desse canal, era justamente fazer vídeos voltados para jogos. Inclusive o nome não era Gustavo Antunes, era GuGamer, certo? Então assim, vocês podem ver a diferença conforme eu fui crescendo, amadurecendo, foi mudando o meu gosto e até o tema, as coisas que eu gostaria de mostrar para vocês aqui no canal, certo? Lembrando que eu também tenho um canal de jogos, vou deixar o link dele na descrição, o nome do canal é Tortus Game, caso você queira assistir, vou deixar aí o link, só clicar e vai entrar no canal, certo? Enfim, continuando pessoal, assim, os jogos, como eu falei no outro vídeo, eles abrem espaço para muitas coisas. Na verdade, os videogames, de modo geral, eles abrem a capacidade do produtor ali daquele jogo de se expressar de uma forma absurda. Porque o produtor de um jogo, ele pode colocar muitos aspectos que ele tem na vida dele. Muitas coisas que ele se identifica ou coisas do tipo. E com essa facilidade, acaba criando um ambiente, um cenário com muitos jogos, com uma variedade absurda. Então, nesse mundo dos jogos, a gente tem tantos jogos que são ótimos, que são bons, assim, no sentido que tem uma complexidade bacana, tem um nível conceitual muito bacana, bem explorado, tem níveis gráficos excelentes, como também temos os jogos que são péssimos. E em todos os aspectos, desde o aspecto prático, quando você está jogando, até a parte conceitual, que trabalha conceitos que não são tão interessantes de serem trabalhados ou que não fazem nem sentido, né? Enfim, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é esse ponto, é muito variado. Porém, todos os jogos eles são obrigados por lei a obedecer um parâmetro, que é o quê? É colocar a classificação, a faixa etária daquele jogo. Então todos os jogos, todos esses produtos de entretenimento são obrigados por lei que tenham o aspecto, a classificação e a idade indicada para aquele produto. Então temos jogos que são classificados como livre, como para 10 anos, para 12, 14, 16 e 18. São essas as faixas etárias mais comuns de se ver, né, no mercado. Mas enfim, então você olhando essa faixa etária, você vai ver o que aquele jogo ele proporciona à pessoa que o consome, certo? Vale destacar que eu, por exemplo, Gustavo Antunes, jogo jogos muito diversificados. Eu sou bem eclético no que diz respeito ao consumo de jogos. Eu jogo tanto jogos que me permitem construir uma casa, quanto também jogos que envolvem questão de guerra, de estratégia militar ou coisas do tipo. Porque vale lembrar uma coisa, eu pelo menos, eu sou um cara que gosta muito de estudar temas relacionados à Segunda Guerra Mundial. Quem assiste meus vídeos sabe muito bem disso, quem acompanha meu canal há tempo sabe. Tanto que eu tenho playlists sobre a Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho sim esse gosto por esses assuntos que envolvam a parte militar e principalmente que envolvam a Segunda Guerra Mundial. E eu, por exemplo, jogo sim jogos da Segunda Guerra Mundial, em que você é um soldado, está combatendo e o seu objetivo é vencer a guerra, certo? E é muito interessante porque eu, por exemplo, eu sei que aquilo ali é um jogo, eu sei que aquilo ali é só uma ficção.
que não deve sair dali, entende? O que acontece naquele jogo fica ali, não é para sair, não é para tentar reencená-lo fora do jogo, entende? Temos que entender esse ponto. Existem jogos que têm sim violência, que têm sim esse caráter um pouco mais agressivo, mas é importante entendermos que o que vai definir se ele fará mal ou não é quem está usando. Se é uma pessoa que tem essa capacidade de discernimento, de entender o que é certo e o que é errado, o que deve se repetir e o que não deve se repetir. Então, eu, por exemplo, eu jogo um jogo na Guerra Mundial, mas eu sei que não é algo interessante fazer na realidade, tentar aplicar na realidade, até porque a Segunda Guerra Mundial foi muito triste, entende? Então, assim, o que o videogame faz nesse momento, a ideia dele, a essência dele é justamente o quê? Proporcionar a você a oportunidade de poder entrar numa realidade da qual o mundo real não nos permite. De que forma? Em que mundo eu conseguiria eu conseguiria estar no corpo de um soldado na Segunda Guerra Mundial? Em nenhum lugar. Mas o videogame ele proporciona essa experiência, essa imersão. Entende, pessoal? Então a ideia do videogame, essencialmente falando, é justamente essa. É fazer você se desconectar do mundo real e fazer coisas das quais você gostaria de fazer, que você tem curiosidade ou coisa do tipo, mas que não são possíveis no mundo real, por algum motivo, entende? Então, assim, quando a gente fala de jogos que ensinam crianças a matar ou coisa do tipo, temos que entender que o que vai ser fundamental nisso tudo é a educação que vocês, pais, passam para os filhos. Então, como eu já falei no meu último vídeo, é importante que vocês, pais, sempre conversem com eles, com seus filhos, sempre vejam o que eles estão assistindo, o que eles estão jogando, porque sim, existem jogos extremamente violentos, mas se vocês souberem ensinar para eles o que é certo e o que é errado, e claro, restringir esse tipo de conteúdo, de limitar esse tipo de conteúdo, com certeza jogar videogames não será um problema, certo? Então, é esse o ponto que eu quero passar para vocês. É claro que daí temos um outro ponto, um outro detalhe muito importante. Por mais que o videogame ele seja comprovado que seja benéfico em muitos pontos, seja em questões aí para você sentir prazer em estar jogando, para você se desprender do mundo real que às vezes tende a ser decepcionante, ao mesmo tempo que também tem esse lado bom, que não só essa parte, tem também a parte de ganhos na questão do raciocínio lógico e entre outras coisas, mas tem também a parte ruim, caso ele seja usado da forma errada. Porque existem crianças que consomem esses jogos de maneira compulsiva, de maneira que não querem nem se alimentar direito para ficar jogando. E é aí que vocês, pais, entram, vocês têm que dar limite a esse tipo de coisa. Deixar, claro, jogar um pouco, até porque, querendo ou não, o videogame ele acaba sendo muito bacana, interessante para a criança, para o jovem ali, mas de uma forma saudável, de uma forma interessante, de uma forma que faça bem. Porque temos que entender que criança, tanto a criança quanto o adolescente, não tem a experiência suficiente para entender que aquilo vai fazer mal a ela, que aquele consumo excessivo fará mal a ela. Em especial, eu falo mais a questão das crianças, né? Principalmente elas, que são muito novas, não têm experiência nenhuma, e elas acabam, às vezes, fazendo coisas por instinto, por estarem gostando muito daquilo, e às vezes estão fazendo coisas que vão sim comprometer a vida delas no futuro, seja na questão da saúde física ou até mental, certo? Voltando à parte da questão dos pais, é importante que o seu filho tenha assim, uma rotina diversificada. Eu, por exemplo, jogava com 6 anos, mas eu não só jogava, eu brincava com meus brinquedos, eu jogava bola e entre outras coisas. E esse tipo de diversificação previne problemas, doenças mentais, como a gente pode citar aí o Alzheimer, por exemplo, como também previne problemas que envolvem o nosso corpo, a parte física, questão da obesidade. É importante que as crianças pratiquem exercícios físicos, coisas que os jogos eles não conseguem proporcionar de uma maneira tão clara. É importante sim que a criança pratique exercícios físicos para que ela não sofra a questão por estar muito tempo parada, por estar em um estado de repouso quase que absoluto, fica ali sentado, deitada, jogando videogame por horas e horas. Então, assim, é importante que haja essa diversificação justamente para prevenir estes problemas e também
para que faça com que ela tenha uma vida mais alegre, mais feliz. Porque já está mais do que provado que quando você tem uma vida diversificada, ela passa a ser mais prazerosa. É importante o nosso cérebro ver outras coisas, não ficar na mesmice, porque a mesmice em si ela é doentia. Certo, meus amigos? Então é isso. Então, mais uma vez, eu repito aquilo que eu falei no outro vídeo. Eu peço para vocês, pais, que reservem sim um tempo para conversar com seus filhos, para educar seus filhos, porque é isso que vai formar o caráter deles, é isso que vai prevenir qualquer tipo de ação errada, qualquer tipo de coisa que possa vir a ser negativa, no que diz respeito à convivência na sociedade ou coisa do tipo. É a sua conversa, a conversa que você tem com o seu filho, que vai definir, que vai ajudar a construir o caráter do mesmo, certo? Porque a plantação que você faz hoje, você colherá amanhã. Certo? Então é isso mesmo. Peço a todos que deixem um like no vídeo para apoiar. Se for novo, se inscreva no canal, não custa nada. Também clique no sininho para que quando tenha vídeo novo, você seja notificado. Certo? Então é isso mesmo, galera. Um forte abraço a todos. Falou e fui!